bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Carlos. Para você que é novo aqui, esse daqui é um canal onde a gente fala de fisioterapia respiratória, saúde e bem-estar também. Meu nome é Excelência em Fisioterapia Respiratória, estou na área já há 12 anos e desenvolvo esse trabalho no YouTube. Caso você tenha interesse em colaborar com o canal, com o crescimento do canal, aí embaixo do vídeo seja membro, então você pode se tornar assinante do canal. Vai ter alguns benefícios lá. Um desses benefícios é consultoria periódica uma vez por mês. Então clica, qualquer dúvida fala comigo, tá certo? Os recursos dos assinantes, eu já tenho alguns assinantes aí, então, todos os recursos dos assinantes eles vão ser destinados a um investimento aqui no canal, né? Então, trabalhar aqui no YouTube não é simplesmente abrir a tela e gravar um vídeo, tem todo um projeto de pesquisa, construção de vídeo, formatação, edição, esse tipo de coisa, né? E tudo isso tem um custo. Então, o auxílio de vocês vai ajudar na manutenção do canal, tá? E deem uma olhada lá e qualquer coisa pode entrar em contato aí comigo, tá certo? Então, hoje a gente vai conversar sobre DPOC, atividade de vida diária, família e equipe. A gente vai conversar, vai ser tentar, né, em pouco tempo, são uns 20 minutos de vídeo mais ou menos, então vou tentar fazer essa associação e contextualizar toda essa relação de família, da equipe, com o paciente e as atividades de vida diária do paciente e o tratamento de saúde em si do paciente, tá? Então, com já 12, 13 anos de experiência, eu vejo que isso é algo bem complexo e gera bastante conflito na equipe, tá? E esses conflitos, todo conflito que existe, ele acaba sendo prejudicial, pelo menos na minha ótica, ele acaba sendo prejudicial. Claro que eu entendo que os conflitos, eles existem, eles têm um ponto importante, que seria para nossa promoção como pessoas, mas no contexto aí, do manejo de um paciente com uma doença como essa, eu acho que é algo bem conflituoso que gera muito desgaste e ineficácia na promoção da saúde desse paciente, tá? Nos últimos 2 vídeos eu falei da relação do paciente com DPOC no exercício, tá? Então, um deles vai ficar aí no card, daí depois termina esse vídeo primeiro, daí depois clica aí no card e assiste um desses vídeos aí que eu vou deixar. Então, aqui primeiro eu queria, de uma forma até rápida, contextualizar para vocês o que é exercício e atividade física. O exercício é uma atividade planejada e estruturada. Ela visa ganho ou manutenção de força muscular. Então, quando a gente mantém essa proposta aí de tratamento para o paciente, a gente era para aplicar um exercício físico, né? Eu vejo aí na minha rotina pessoas que acabam simplesmente mexendo no paciente. Até tinha muita divergência no começo da minha profissão, que eu chegava, né, por atendimento, a técnica de enfermagem, você vai mexer no paciente? Eu falei, não vou mexer, eu vou atender o paciente. Aí hoje vejo uma contradição nesses aspectos aí, mas a proposta do exercício, ela tem que ser essa, algo planejado. Então você vai ter uma rotina, você vai começar com tais objetivos, vai concluir em determinado tempo, refazer esses objetivos, esse tipo de coisa, tá? Já o duro é que quando a gente entra nesse aspecto assim, né, tem muita gente que é entendedor disso. Eu lembro que eu tinha uma paciente
Acho que vai servir para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer. Então, eu tinha uma paciente e os últimos dias do atendimento, então eu fiquei bem preocupado, mas assim, eu via que ali era uma dificuldade grande de adesão, tá? No sentido de não seguir muito o que eu pedia para ser feito. Então, por exemplo, eu fiz o teste de caminhada, o último teste de caminhada de 6 minutos que eu fiz com essa paciente, o resultado dele foi uma distância percorrida de 100 metros. A distância ideal para essa paciente seria, pela idade dela, de 450 metros. A gente começou ali numa saturação de 93, e ao final do teste de caminhada, ela estava com, se eu não me engano, que faz tempo já, eu não tenho os dados aqui, se eu não me engano, estava com uma saturação de 70 e pouco, assim, bem taquipneica. Ela percorreu os 100 metros. E daí eu recebi uma mensagem do filho do paciente, né? Meio que aqueles emojis de risada assim, mostrando que a mãe dele percorreu 1 quilômetro andando com ele, né? E ele falou bem assim, ó, aqui, ó, comigo ela vai, acho que o problema é você. E eu senti um pouco de deboche naquilo. Qual que é a preocupação nessa proposta? Minha preocupação nessa proposta é que ela ficou taquipneica, ela teve essa queda de saturação, então esse excesso de carga, então ali o limite para ela, o que eu imaginei no teste de caminhada de 6 minutos, é claro que isso é opinião, tá? Não tem evidência. Seria uma carga de exercício, caminhada, por exemplo, de algo em torno de 50 a 80 metros. Tá? Seria uma situação confortável que a gente poderia andar, tá? Mantendo um nível razoável de saturação. Já 1 quilômetro era algo demais. Tá? Então, isso que eu estou trazendo para vocês é atividade planejada. Para essa paciente, percorrer 1 quilômetro para ela estava gerando, na verdade, desgaste do músculo. O excesso de trabalho muscular gera desgaste e não ganho de força. Que a atividade de vida diária é o que essa idosa fez, né? Então, percorreu 1 quilômetro lá, que não lembro no contexto da mensagem. Eu tenho essa mensagem salva até hoje ainda, mas não lembro o contexto da mensagem. Mas eu acho que era um passeio deles. Enfim, tempo depois ela acabou intercorrência aí. Certas palavras não dá para comentar no YouTube, né? Então foi ceifada a vida pela doença, tá? É, sim, consequência, né? A doença é uma doença progressiva. A gente precisa manter o cuidado, mas a doença nela se agravou a esse ponto, né? Não que isso, não estou correlacionando uma coisa com a outra. Tá? A doença, ela tem uma certa gravidade e ela evolui. Mas eu acabei de atender a paciente por causa disso. Na época, eu acho que se não fosse esse evento, provavelmente eu teria abandonado o tratamento, o acompanhamento dela, porque estava uma situação um pouco constrangedora. Né? A partir do momento que a gente recebe esse feedback do paciente, é a hora que não dá mais para continuar. Então, atividade de vida diária, né? movimentos do corpo, de forma intencional. Então, vai passear com o paciente, atividade de vida diária. Vai no shopping, atividade de vida diária. Né? Isso não é exercício. Tá? Então, não tem uma proposta de ganho ou manutenção. Você acaba tendo algum aproveitamento, tá? Mas não é uma rotina pensada, planejada, que é a característica do exercício. Atividade de vida diária, ela promove também a interação com a sociedade e o ambiente, de extrema importância para o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. E quando ele chega num nível de debilidade muito grande,
ele deixa de ter essa interação com o meio. E isso acaba sendo crucial para a evolução da doença, que é a base do início de uma possível depressão aí, e o que torna o tratamento da doença mais difícil ainda. Então aqui, atividade de vida diária, quais são alguns exemplos? Atividade de higiene, né? Tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, e atividades de lazer. Atividade de lazer, como eu falei há pouco, é de grande importância para o convívio social, evitar a depressão, etc. Agora, nesse contexto da gente tentar propor um nível de atividade para esse paciente, nos deparamos com algumas dificuldades, que são as adversidades apresentadas por parte do paciente. Uma delas é medo. Muitos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, eles relatam para mim medo. Alguns verbalizam que esse medo é de ter a interrupção da vida até mesmo no sono. Essa dificuldade que a gente tem na evolução com esse paciente gera insegurança, às vezes até coloca em xeque o tratamento ofertado, né? Tratamento ofertado por qualquer um da equipe, e frustrações. Frustrações são tratadas como forma de desânimo, descontentamento do paciente e às vezes até mesmo conflitos, né? Então, quando um paciente não está evoluindo, às vezes coloca lá, é culpa da fisioterapia, vamos... Eu vejo um termo que muitos médicos que eu já trabalhei, eles usam, é intensificar a físio. Teve alguns que eu até cheguei a perguntar o que é intensificar a físio e não recebi uma resposta muito boa, não. Mas, assim, essa expressão para mim, intensificar a físio, é um pouco complicada, principalmente se você tem critério de avaliação. Então, vamos dar um exemplo. Power Brief. Né? Power Brief, ele tem um protocolo de atendimento com o Power Brief e é baseado numa carga específica. Então, não tem intensificar fora isso. Tá? Você tem um atendimento ali, um tratamento ofertado em cima do parâmetro de força muscular que você aplicou ao paciente. Isso se você tem um dinamômetro, mas se você não tem um dinamômetro, provavelmente trabalha-se com um nível de percepção na escala, percepção de esforço, percepção subjetiva de esforço, que é a escala de PSA. Então, se você trabalha dentro dos limites da PSE, que é baseado no retorno do paciente, onde você vai intensificar mais que isso? O paciente está alegando um esforço ali de atribuindo uma nota 8, 9 a esse esforço, aí não tem onde intensificar a física. Mas então por que o paciente ele piora? Né? Ou piora porque é a característica, a dificuldade da doença, ou no contexto geral, talvez ele não tenha um aporte nutricional e não tenha a assistência de um psicólogo nessas situações de depressão ou descontentamento e tristeza que seja. Né? Essas questões aí de depressão, tristeza e as frustrações do paciente, eu acho que depende muito aí a relação que a gente coloca com esse paciente. Tá? Já que eu vou explicar para vocês o que é essa relação. Mas assim, esse paciente que ele não tem nada de atividade de vida diária, ele cai num ciclo vicioso. Ele não faz nada de atividade porque sente falta de ar. A falta de atividade promove redução de força. Consequentemente, ele vai ter um aumento na falta de ar. E às vezes ele não faz atividade porque ele não quer. Não porque ele não quer, porque ele tem medo. Tá? E isso por mais que seja banalizado, é o medo do paciente. Isso tem que ser levado em consideração. Eu lembrei agora de uma
Assim, tratamento odontológico é algo bem ruim, né? Então, eu nunca tive um bom relacionamento com dentista. E eu lembro de uma delas que, que ela falou, olha, tá doendo, né? Ela virou para mim e falou, ó, tá doendo ou você é fresco? Então, é o tipo de coisa que não se fala para o paciente, né? E a dor, assim, a dor é algo subjetivo. O que não dói para você pode estar doendo em outra pessoa. Aí, principalmente questão de falta de ar. No caso aí, para o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, a gente tem que ser levado muito em consideração o impacto emocional que esse doente tem frente à sensação de esforço dele. Então, por exemplo, essa minha relação com o dentista tem uma base, né? Eu teve uma época, uma vez, que lá no passado, quando eu era criança, fui extrair um dente meio complicado lá, e eu levei um tapa do dentista. Isso é base da causa aí dessa dificuldade, essa minha alegria em ir no dentista, eu não sei. Né? Não sei se essa é a base. Mas, assim, é um negócio que não fica legal. Tá? Então, é, é questão de trato, é questão de relacionamento para propor algumas situações para o paciente. Fora a questão de relacionamento interpessoal, entender as coisas, o que eu vejo assim é que a gente precisa ter uma preocupação muito grande primeiro com o nosso corpo. Então, por exemplo, falar do Power Brief. Power Brief eu vejo muita gente pedindo para o paciente comprar Power Brief. Hoje até teve uma situação inusitada, né? Ligaram para mim querendo comprar um Classic Médico. Eu não tinha Classic Médico, só tinha Classic RL. Não quis comprar. Classic RL é a mesma coisa do que o Classic Médico, só muda a cor. Mas nesse contexto, assim, eu vejo muitos fisioterapeutas que fazem uso do aparelho na rotina deles, mas não usam para si. Eu uso o meu Power Brief diariamente e pratico minha atividade física diariamente. Tá? Ontem eu não fui porque, assim, aqui em Curitiba está um tempo insuportável, muito abafado. Acabei não indo. Mas, no geral, eu vou. Então, como que a gente vai propor no nível de atividade para o nosso paciente? Como que eu vou falar para o paciente que o Power Brief é bom, sendo que eu não uso? Como que eu vou falar para o paciente que caminhar é bom, sendo que eu não caminho? Acho que a gente tem que refletir um pouco nisso também antes de cobrar do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica que ele faça determinadas coisas que nós mesmos não fazemos às vezes. Tá? Não estou fazendo acusações, só estou fazendo uma reflexão aí que cada um reflita da melhor forma nisso. Então aqui, como é que a equipe entra aí? Primeiro, a equipe ela é multidisciplinar ou interdisciplinar? Multi é onde o paciente tem vários profissionais que cuidam da sua saúde, mas não se comunicam. Equipe interdisciplinar é quando existe essa comunicação. Tá? Então, hoje é um pouco difícil de ter uma equipe interdisciplinar aí no contexto. Né? É um pouco corrida a vida dos profissionais, mas sempre, na medida possível, é necessário bater um papo, conversar, discutir o caso do paciente com os profissionais em si. É importante nessa equipe entender que o paciente ele é parte da equipe. Tá? Eu acho que no paciente está o grande diferencial. Trazer o paciente para a equipe é algo muito crucial. Tomar cuidado com níveis de exposição do paciente. Eu lembro que teve uma época, eu fiz uma cirurgia do intestino. Eu tenho uma doença intestinal, né? Daí, eu ia participar de um campeonato em novembro. A cirurgia foi em janeiro, no Campeonato Brasileiro em Salvador. Eu perguntei para o médico, falou: você acha que vou ter condições de participar desse campeonato? Pergunta que cabia apenas duas respostas, ou sim ou não. Esse cara me deu um sermão, uma bronca de 15, 20 minutos. Isso é horrível para o paciente. E eu lembro que essa bronca foi dada frente a uma equipe de profissionais. Isso é muito constrangedor. E às vezes eu vejo isso na minha rotina. Tá? Família chamando a atenção de paciente, outros profissionais chamando a atenção do paciente na frente de outras pessoas. E eu acho que, assim, ter essa atitude, eu entendo que essa atitude é uma atitude de preocupação, mas eu acho que ter essa atitude
acaba gerando mais problemas emocionais para toda a equipe do que benefício. O grande papel é a gente tentar manter um nível de comunicação, tá? Bom, prezar muito por boa relação interpessoal. E aos poucos ir colocando no paciente, tentando transformar a vida desse paciente para que ele tenha mais adesão para o tratamento em si e mais especificamente para a fisioterapia respiratória, para a reabilitação. Agradeço para você que ficou no vídeo até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.